A ação, em específico, própria e especificamente, a ação é uma abertura de caminhos, né? Em particular, porque a ação é o vir a ser de algo que não existe. Não é a fenomenológica da ação, né? É o vir a ser de algo que não existe, né? Então, nesse sentido, a ação é uma abertura de caminhos, né? Mas a fenomenológica da ação, né, compõe-se e constitui-se especificamente a partir da implicação, né? E, em específico, a implicação é essa produção, não é, da multiplicidade de possibilidades que se configuram como uma multiplicidade de caminhos. A ação em específico, né, se constitui na implicação, que é a emergência e o desdobramento de uma multiplicidade de possibilidades. E nessa multiplicidade de possibilidades que se constitui como a ação, né, nós vivenciamos o que chamamos de implicação. O desdobramento da multiplicidade de possibilidades é o que nós chamamos de implicação, né? E a implicação, o primeiro dado da implicação é que a implicação se constitui a partir de uma multiplicidade de possibilidades, a partir da vivência de uma multiplicidade de forças, né? Uma miríade de forças, né? Aspecto relevante, né, desse processo de constituição dessa miríade de forças, né, é que as possibilidades enquanto forças interagem e constituem gestalts, constituem plexos, né, plique, que são a constituição da implicação. A cada episódio da ação, nós vivenciamos uma multiplicidade de forças, né? Essas forças são forças lógicas, fenomenológicas. São forças que se constituem como sentido, que se constituem como compreensão, né? E não obstante elas serem múltiplas, elas serem uma multiplicidade de forças que se constituem como implicação, né? O fluxo delas é o fluxo de uma competição e de uma argumentação entre elas. Da vivência do episódio da ação, a multiplicidade de possibilidades compete e argumenta entre si. As possibilidades competem e argumentam na medida em que elas são lógicas, fenomenológicas, ontológicas, dialógicas. A vivência da implicação é a vivência da competição e da argumentação de uma multiplicidade de possibilidades. Possibilidades que se organizam em linhas de ação. Possibilidades que, na sua multiplicidade, competem e argumentam e constituem as linhas de ação, né? A vivência das linhas de ação resulta da condensação a partir da competição e argumentação da vivência de multiplicidade de possibilidades, da vivência da condensação, da apuração dessa multiplicidade de possibilidades. Isso é a implicação, né? Então, na duração do episódio da ação, nós fluímos, né, pelas possibilidades e pelos plexos de possibilidades que vão se constituindo na vivência da ação, né? E esse fluxo pelas possibilidades permite que nós transitemos vivencialmente, fenomenologicamente, por miríades de possibilidades, né? Cada episódio da ação é composto de uma multiplicidade de possibilidades. E essas possibilidades se organizam em plexos, em gestalts, que geram a compreensão, né? E nós fluímos por esse processo
de desdobramento de possibilidades, de competição e de argumentação das possibilidades, né, que se constituem em gestalts, que se constituem em plexos, que se constituem na fenomenológica da ação, que é compreensão e musculação. Né? Então, não só a ação como vir a ser de algo que não existe, né? Algo inédito, né? É uma abertura de caminhos, né? É uma abertura de possibilidades, né? Como a própria implicação na qual se constitui a ação a partir de sua multiplicidade de possibilidades, a partir da vivência de sua multiplicidade de possibilidades, da vivência de sua multiplicidade de plexos, da vivência de sua multiplicidade de gestalts, né? E da vivência da sua constituição como linhas de ação, como alternativas de ação, né? Alternativas que são sempre inéditas, que são sempre novas, né? A própria vivência da implicação, enquanto constituição da ação, é uma abertura de caminhos, é uma abertura de possibilidades. Né? Quando nós vivenciamos esse modo pré-reflexivo e pré-conceitual de sermos, que é o modo de sermos da vivência de possibilidades, da vivência da implicação e da vivência da ação, nossa vivência se caracteriza pelo fluxo por multiplicidades de possibilidades emergentes, multiplicidade de possibilidades que são inteiramente novas, né? E que se constituem como ação, como pré-compreensão, como compreensão, como musculação. Né? Isso é característico da vivência fenomenológica pré-reflexiva, da implicação e da ação. Né? Porque a vivência fenomenológica pré-reflexiva se caracteriza pela multiplicidade, né? E pela multiplicidade de possibilidades, né? Que podem interagir dialogicamente, né? Em nosso ser no mundo, né? E permitir a criação de alternativas novas, permitir a criatividade, permitir a produção de novas soluções. Né? Isso se dá em específico no modo pré-reflexivo e pré-conceitual de sermos, que é o modo ontológico, fenomenológico existencial de sermos, da implicação e da ação. Né? Porque depois que a ação transita a fronteira do pré-conceitual para o conceitual, do pré-reflexivo para o reflexivo, do modo de sermos da ação para o modo coisa de sermos, né? No modo coisa de sermos, no modo reflexivo de sermos, no modo conceitual de sermos, em primeiro lugar, já não vigora a ação, já não vigora o desdobramento de possibilidades, já não vigora a competição e a argumentação entre multiplicidade de possibilidades, né? Já não vigora o vir a ser da ação. Se constitui no modo reflexivo de sermos, no modo teorético e comportamental de sermos, se constitui a condição de coisa, a instalação da coisa. Né? E o que caracteriza a coisa é que ela não é mais vivência do desdobramento de possibilidades. Ela é unidade. Ela é a unidade do conceito. Né? Ela é a unidade do sujeito e a unidade do objeto e a biuniversalidade da interação entre o sujeito e o objeto. Não uma multiplicidade simultânea que apura na implicação da ação. Né? O que caracteriza o modo reflexivo, o modo teorético e o modo comportamental de nós sermos é que não é mais possibilidade, não é mais ação. Né? E se constitui como a coisa sujeito e a coisa objeto, e a relação bionívoca entre a coisa sujeito e a coisa objeto. E, em particular, o modo reflexivo, o modo conceitual de sermos, né? O modo coisa de sermos, o modo comportamental e o modo teorético de nós sermos, já não é mais o vir a ser
que caracteriza o desdobramento de possibilidades, a implicação e a ação. O modo teorético e o modo comportamental de sermos é o modo coisa de sermos, é o modo acontecido de sermos. E, enquanto tal, ele não é mais o vir a ser de possibilidades, do desdobramento de possibilidades. Né? É importante observar com relação ao modo pré-reflexivo e pré-conceitual que nós temos, né, que a implicação é um processo de apuração das possibilidades. As possibilidades apuram em plexos gestálticos que se constituem como ação. Né? E isso é um processo muito particular. O processo fenomenológico existencial da vivência, da implicação, da compreensão e da ação é um processo muito particular. É um processo qualitativo, não um processo quantitativo. Né? E, enquanto tal, ele tem diversas possibilidades de fluxo de acordo com a situação. Né? Os fluxos podem ser dos mais céleres, que transitam em grande parte pelo modo pré-compreensivo de ser, como, por exemplo, quando um atleta dá um corte no vôlei, né, e o outro pula para defender a bola, né, ele funciona compreensivamente, ele funciona implicativamente, ele funciona ativamente. Ele funciona pré-reflexiva e pré-conceitualmente, apesar de com consciência específica, que é a compreensão. Mas isso ocorre numa velocidade muito grande. Né? É diferente de outras possibilidades de ação, de outras modalidades de ação, em que nós elaboramos o processo da vivência, do desdobramento de possibilidades em implicação e no fluxo da ação. Né? Isso pode desorientar um pouco, né? Mas todo o processo, por mais célere que ele seja como processo de ação, ele é pré-compreensão e compreensão. Ele é especificamente consciente, né? Só que uma consciência pré-reflexiva, diferente da consciência reflexiva e conceitual, do modo conceitual de nós sermos, do modo coisa de nós sermos, do modo reflexivo e comportamental de nós sermos. Né? De modo que a vivência do desdobramento de possibilidades na implicação e na constituição da compreensão enquanto musculação e enquanto compreensão da ação, né, caracteriza-se especificamente como uma abertura de caminhos. Né? Quando nós estamos no modo conceitual e no modo reflexivo de nós sermos, no modo comportamental de nós sermos, os caminhos se fecham. Né? Os caminhos se fecham porque já não existe mais ação. Ou seja, no modo coisa de nós sermos, no modo teorético e no modo comportamental de nós sermos, já não existe o vir a ser da ação. Já não existe a vivência da implicação e a vivência do desdobramento de possibilidades. Né? A única condição para a ação é nós retornarmos ao modo pré-reflexivo e pré-conceitual que nós temos, ao modo ontológico, fenomenológico existencial, que é o modo de sermos da ação.